Olá pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui. Mais um vídeo estamos fazendo aqui para o Momento Saúde, o nosso canal também no YouTube, sobre cirurgia refrativa. O que é a cirurgia refrativa? É aquela cirurgia conhecida como cirurgia a laser para diminuir o grau ou até zerar o grau, né? Ela é feita em pacientes jovens, o ideal é entre 25 e 35 anos, e ela tem um resultado satisfatório muito bom. Não é todo mundo que pode fazer a cirurgia, por isso você que tem interesse, você vai ter que fazer alguns exames pré-operatórios. Um deles é o simples, a consulta, né? Essa consulta, em 3 anos consecutivos, o grau não pode variar mais do que meio grau. Então, se ele não variar em 3 anos menos que meio grau, significa que o grau está estabilizado. Esse é o primeiro passo que você já passou, que contribui para a cirurgia. O segundo passo é fazer alguns exames, como a parquimetria, topografia de córnea e vários outros, que vai analisar a espessura da sua córnea, a parte da frente do olho. É ali onde o laser vai cortar para tirar o grau. Então, quanto mais grossa for a córnea, melhor. A paquimetria, a espessura da córnea, ela é por volta de 545, 555 normal. Se você tiver acima disso, 560, 580, você está ótimo para cirurgia. Se você tiver abaixo disso, já não é tão bom a cirurgia. Tá? A cirurgia laser, ela também depende da quantidade do seu grau. É diferente, por exemplo, um paciente que tem 3 graus de miopia, por exemplo, e um paciente que tem 9 graus de miopia. Quanto maior o grau, maior vai ser o corte feito pelo laser, mais espessura da córnea vai precisar ser usada. Então, quanto menor o grau, menor a espessura vai ser cortada. Então, o paciente pode ter uma espessura de córnea mais fina, né? Quando o paciente tem uma hipermetropia muito alta ou um astigmatismo muito alto, prejudica também a cirurgia. Essa cirurgia ela é muito boa, tem melhores resultados para pacientes que são míopes, né? Também corrige pacientes hipermétropes e astigmatas, porém com um nível de sucesso menor do que quem tem miopia. Outro fator importante que vocês têm que notar, aquele paciente que tem um grau muito alto, vamos supor, eu já operei pacientes com 18 graus de miopia e 23 graus de miopia. Esse paciente, por mais grossa que seja a córnea, ele não é muito um paciente que é elegível para a cirurgia refrativa, que é chamada LASIK ou PRK, que é a cirurgia a laser. Quando é, por exemplo, a LASIK, que faz um corte na córnea, tira um flap, ela precisa de uma espessura grossa da córnea. Pacientes que têm uma espessura mais fina da córnea, aí usa-se a cirurgia PRK, né, que faz uma abrasão na córnea. Agora, pacientes com esse exemplo que eu dei com grau tão alto, não dá nenhuma nem outra, nem a PRK nem a LASIK. Aí pode-se o cirurgião pensar numa cirurgia que chama cirurgia facorefrativa. É uma cirurgia parecida com a cirurgia de catarata, que é feita no idoso, que a gente retira o cristalino dentro do olho, você já não vai mexer na córnea aqui na frente, você vai mexer lá dentro do olho, tira o cristalino e coloca uma lente intraocular, parecida também com a lente da cirurgia de catarata no idoso, só que essa lente vai ter o grau, aquele grau altão que o paciente tem, 18, 20 e poucos graus, o cirurgião vai medir aquele grau, fazer uma conversão para lente intraocular e vai colocar essa lente. Essa lente não é como lente de contato, viu? Que você fica tirando. Essa lente, depois de colocada dentro do olho, fica a vida toda. Então, essa é uma outra forma de cirurgia para diminuir ou retirar o grau, fora a cirurgia laser. Essa cirurgia é usada com pacientes com mais idade, depois dos 40, pacientes depois dos 50, 60, que já tem um grauzinho de catarata, aí aproveita e tira a catarata e tira o grau também. Já a cirurgia refrativa a laser,
que é chamada LASIK ou PRK, é mais usado em pacientes jovens, pacientes entre 25 e 35 anos. Existe no consultório, no cotidiano do consultório, os pacientes ficam bem entusiasmados a fazer essa cirurgia antes. Às vezes o paciente tem 17, 18 anos e já quer fazer a cirurgia. Eu contraindico esse tipo de cirurgia nesses pacientes. São muito jovens, o olho ainda está se desenvolvendo, tem uma grande chance do grau ainda estar progredindo. Então a idade ideal começa entre 24 e 35. Pode em alguns casos operar com 23, 22 ou até 21, pode, mas é raro, porque nessa idade o grau não está estabilizado ainda. Então, eu explico ao paciente, o seu grau não está estabilizado, eu não indico a sua cirurgia. Muitas vezes eles não ficam satisfeitos comigo, porque a intenção deles era fazer a cirurgia, mas pelo nosso conhecimento, a gente está zelando pela saúde dele, porque se ele fizer a cirurgia, vai zerar o grau, aí depois o grau vai subir de novo, ele ficando com grau 1,5, 2 já inviabiliza ele dirigir sem óculos, e ele vai precisar de óculos do mesmo jeito. Então depois, aí ele pode reclamar, poxa, talvez não era a hora de eu fazer a cirurgia. Então, nós, profissionais da saúde, não indicamos, nesses casos, pacientes muito jovens, porque vão se arrepender no futuro. E as cirurgias do olho, não é assim, faz, depois faz de novo. Quando você faz a cirurgia, você faz um corte na córnea. Ali você já perdeu milhares de células e uma espessura considerável da córnea. Muitas vezes você tem a possibilidade de fazer um retoque, mas nem é em todos os pacientes. Tem alguns pacientes que não pode fazer retoque, porque a córnea já não era assim, com aquela espessura tão grande. Então, quando você vai pedir, solicitar um retoque, ou seja, o paciente tinha 6 graus, aí zerou. Aí depois passou uns 5 anos, está com 1,5 grau. Aí você pede um retoque, mas nem sempre dá. É só alguns casos, aquele paciente que tinha a córnea bem grossa, e aí dá para fazer um retoquezinho, zerar novamente. Mas então, fiquem assim, atentos a isso. Existem pré-requisitos para fazer a cirurgia refrativa, e uma das é o grau estabilizado, uma idade depois dos 24 anos, uma paquimetria, que é a espessura da córnea grossa, uma topografia que não tenha ceratocone, que não tenha uma ectasia de córnea, uma córnea assim para frente, né? Então, esses exames são de suma importância. Às vezes o paciente fala, não, doutor, o cara já fazia cirurgia, não queria fazer exame, não, mas como? Você tem que fazer os exames pré-operatórios para a gente se preparar e para eu saber se você pode fazer a cirurgia, né? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Isso também foi outra dúvida que tem no nosso canal do YouTube. Eu estou explicando aqui no Momento Saúde, né? No podcast também do Spotify. Se vocês tiverem mais dúvida, pode mandar que a gente responde tudo, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.